Olá pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de contabilidade gerencial. Hoje nós vamos fazer uma aula bem sucinta, bem rápida e bem prática para ajudar vocês, tá, a se preparar para a avaliação final, tá certo? Então é o seguinte, gente, o que eu fiz? Eu fiz uma série de slides para vocês acompanharem comigo alguma parte das teorias, tá? Eu só vou abordar apenas uma parte, as partes mais importantes, tá, gente? Da teoria, e depois eu vou corrigir, tá? Um exercício que eu vou colocar lá para vocês, tá? Lá no Classroom, quer dizer, que eu vou colocar não, que já está postado junto com esse vídeo aqui, tá, gente? Um exercício já, tá? Vou corrigir. Esse exercício é um exercício preparatório para vocês poderem exercitar, tá? Os conhecimentos de vocês para se preparar para a avaliação final, tá certo, gente? Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou passar primeiro então os slides, tá? Depois vou corrigir o exercício preparatório com vocês, tá, gente? E aí eu tenho certeza que se guiando aqui por essas informações que eu estou dando para vocês, vocês vão conseguir fazer a avaliativa final, tá? Sem maiores problemas, tá certo? Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Tá? Então, vamos começar falando então sobre, tá, o objetivo, tá, e o objeto da contabilidade, tá, gente? É o seguinte, tem que ter muito claro isso, tá, gente? Qual é o objeto e o objetivo da contabilidade, tá, gente? São informações básicas e informações bem simples, tá, gente? E são informações que também vão estar presentes lá na avaliação final. Aqui, só entre nós aqui, tá? Esse conteúdo que eu estou passando para vocês, tá? Também, tá? Grande parte dele, tá? Vai estar colocado lá na avaliação final, tá, gente? Então é o seguinte, ó. Já digo de antemão para vocês, tá? Seguiem por aqui, que aqui é o caminho do sucesso, tá certo, gente? Vamos lá, então. Então é o seguinte, ó. O objeto da contabilidade, tá, gente? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, tá? E a avaliação dos seus aspectos quantitativos e qualitativos, tá? Tá colocado aqui, tá, gente? Então, ó, o objeto, tá, é o patrimônio e seus aspectos qualitativos e quantitativos, tá, gente? O objetivo, tá? Aí sim é diferente, tá? O objeto, então, é patrimônio, tá? E como é as suas qualidades e suas quantidades, tá? Seus aspectos qualitativos e quantitativos. Isso aqui é bem importante, esse conceito aqui, tá, gente? Já o objetivo, tá? É demonstrar em relatórios, tá? Informações que pretendem, tá? Elucidar as pessoas, tá? Os usuários internos ou externos, tá? Que pretendem utilizar essas informações para algum fim, certo? Tanto para tomada de decisão, quanto para declaração, quanto para fiscalização, tá? Aí nós vamos ter vários tipos de clientes externos e internos, tá? Que vão usar as informações, tá? Então, ó, o objetivo é de apresentar os demonstrativos e relatórios condizentes com os estudos que os usuários pretendem efetuar, contendo os elementos informativos que os mesmos consideram importantes para suas decisões, certo, gente? Então, aqui, ó, o quadro 1, tá? Diferença entre objeto e objetivo, tá? O objeto da contabilidade é o patrimônio, tá? E o objetivo é controlar o patrimônio, certo, gente? Então, assim, ó, pode parecer bem similar, tá? Mas esse conceito de objeto e o conceito de objetivo tem diferença, tá, gente? Muito importante. Vamos para o outro slide, tá? Aqui, gente. Isso aqui, ó, é chover no molhado, mas eu preciso, tá, bater nessa tecla exaustivamente, porque isso aqui também é conteúdo de prova, tá, gente? Vamos lá. O que é o método das partidas dobradas? De antemão, já vou dizer para vocês, não é contar a mesma coisa duas vezes, tá, gente? Não é. Não, é diferente. Método das partidas dobradas indica que os recursos possuem uma origem e um destino. Isso é, de onde vem para onde vai. Por isso que é das partidas dobradas, que sai de um lugar e vai para outro, tá, gente? E é o seguinte, ó, se eu sair de um lugar e fui para outro, eu não tenho partida sem chegada e não tenho chegada sem partida. O que significa, gente? Está aqui, ó, no primeiro parágrafo. O significado deste método é que para cada lançamento a débito deve haver um ou mais créditos do mesmo valor. Gente, uma coisa super importante que eu preciso que vocês entendam.
Não é apenas um débito para um crédito, pode ser diferente. Eu posso ter dois débitos que somados equivalem a um crédito, certo, gente? Lá nos lançamentos do diário, nos exemplos que eu fiz da aula passada, a gente tem exemplos disso, tá, gente? O que significa? Eu tenho lá um valor de uma venda, eu faço a atribuição dos impostos, o destaque dos impostos e depois retiro lá do valor do estoque. O que acontece? Quando eu faço essa venda, o valor que eu retiro dos estoques não é o mesmo do valor que eu recebi. Por quê, gente? Porque tem os destaques dos impostos que eu tenho a me acreditar. Então, eu tenho mais créditos para um débito ou mais débitos para um crédito. Então, o que significa aqui, gente? É o método das partidas dobradas. Eu tiro de um lugar e boto para outro, certo? Mas eu posso também tirar de um lugar e botar para dois outros. O que significa? Eu posso desmembrar um crédito em dois débitos ou vice-versa. Sempre pensem no vice-versa, tá, gente? O que pode acontecer para um lado pode acontecer para o outro, tá certo, gente? Então, assim, ó, tirei dinheiro do caixa, vou jogar dinheiro no banco. Então, ó, débito no caixa, perdão, crédito no caixa, débito no banco, tá? Ou então, vou tirar dinheiro do caixa e vou colocar em dois bancos, banco A e banco B. O que acontece? É um crédito, vamos supor um exemplo, vou tirar R$ 500 do caixa e vou colocar R$ 250 em cada banco, certo? No banco A, 250, no banco B, outros 250. Então, o que eu faço? Eu faço um crédito de R$ 500, porque afinal caixa é ativo, para retirar dinheiro de conta de ativo é lançado a crédito. E aí, banco A, banco B, o banco X, o banco Y, como preferirem, tá? Então, um banco diferente do outro, eu vou lançar R$ 250 a débito, porque também são contas de ativo, certo, gente? Então, débito de um. Então, 250 mais 250, os dois 250 de cada banco não equivalem aos 500 que eu retirei do caixa? Sim, equivalem. Então, tá certo, gente. Então, por isso que para cada lançamento a débito deve haver um ou mais créditos do mesmo valor ou vice-versa, certo, gente? Então, esse é o princípio das partidas dobradas, tá? Ó, em linhas gerais, indica que não há conta devedora sem conta credora e vice-versa, certo, gente? Então, não há um lançamento a crédito se não tiver pelo menos um lançamento a débito e vice-versa, certo, gente? Vamos lá, olha aqui, ó, noções de débito e crédito, rapidamente, ó. Contas de ativo, olha o que eu estava falando para vocês. Crédito, eu diminuo e débito eu somo. Isso é, eu coloco, então se aqui no ativo, por exemplo, fosse caixa, então para colocar dinheiro no caixa eu faço lançamento a débito. Para retirar dinheiro do caixa eu faço lançamento a crédito. Se fosse uma conta banco aqui, por exemplo, podia ser também veículos, podia ser estoque também, e funcionam do mesmo jeito. Todas as contas de ativo funcionam com esta lógica aqui. Débito aumenta, crédito diminui, certo, gente? Aqui, contas de passível é o inverso do ativo, isso é, crédito aumenta, conta aumenta e crédito aumenta e débito diminui. Vamos pensar fornecedores. Se eu estou adquirindo alguma coisa para pagar daqui a 30 dias para o meu fornecedor, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um lançamento a crédito, isso é, eu estou adicionando uma dívida, porque é passivo, certo, gente? Então, aqui no passivo, eu lanço a crédito para adicionar dívidas, adicionar valores a pagar a fornecedor, por exemplo. E se eu pagar uma parte ou a totalidade dessa dívida com o fornecedor, eu tenho que fazer o quê? O lançamento do valor pago a débito, porque daí eu diminuo a dívida que eu tenho com o fornecedor, certo, gente? Aqui, patrimônio líquido, gente. Patrimônio líquido segue a mesma lógica do passivo, tá? Porque lá no balanço patrimonial, vamos lembrar, os dois estão do mesmo lado, do lado direito, e o ativo está do lado esquerdo. Então, como o ativo está do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido, os dois juntos estão colocados no lado direito, então a lógica de crédito e débito de passivo e patrimônio líquido é a mesma. Isso é, crédito para aumentar valores em patrimônio líquido, débito para retirar ou diminuir valores em patrimônio líquido. Aqui, gente, contas de resultado, tá? Receitas são sempre credoras, despesas são devedoras. Ó, pensem o seguinte, ó, despesa,
o despesa e custo, né? Então, despesa, devedor. Sempre lembrem para ajudar vocês a mentalizar isso. Isso até em termos até decorar, tá, gente? Mas eu não digo decorar porque não se deve decorar, deve se entender a lógica, tá, gente? Então, despesa, débito, certo, gente? Então, receita, credor. Então, são a natureza das contas. O que significa? Para adicionar valor de despesas e custos, a gente lança em débito. E para adicionar qualquer receita, nós vamos lançar em crédito. Essas são para as naturezas de conta de resultado, tá, gente? Olha aqui, estrutura do balanço patrimonial. Esse aqui eu peguei de um exercíciozinho que eu tinha corrigido com vocês. Tá aqui, ó. Não são valores desconhecidos, tá? Conforme os nossos exercícios. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, gente, da estrutura do balanço patrimonial. Primeiro lugar, essa parte em azul aqui é a parte do ativo, a parte da esquerda. E a parte em verde é a parte do passivo, que compreende o passivo, certo? Circulante e não circulante é o patrimônio líquido, certo, gente? E que todos eles... Opa, aqui eu coloquei errado, não é total do ativo, é total do passivo. Aqui, ó, vou ter que alterar isso aqui, tá, gente? Guardem um minutinho aqui, só um pouquinho que eu vou alterar. Tá aqui, tá arrumado então, gente, vamos lá. Então é o seguinte, gente, o que acontece, tá? Vamos lá. Ativo, tá? Eu tenho duas divisões dentro do ativo. O ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante é tudo que eu tenho de disponibilidade, isso é, tudo que é realizável a curto prazo, certo, gente? E o não circulante é no longo prazo, é realizável a longo prazo, certo, gente? Então, ativo circulante, tudo que está dentro do curto prazo, ativo não circulante, tudo que está dentro do longo prazo. Fazendo a somatória do ativo circulante e do não circulante, nós temos o total do ativo, certo, gente? Passivo. Aí nós temos três subdivisões dentro do passivo. O patrimônio líquido, o passivo não circulante e o passivo circulante. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, ó. Aqui tem um detalhezinho, tá? Que vocês precisam sempre levar em consideração. Ativo circulante, tá? Perdão, passivo circulante, tá? É o passivo, todos os compromissos da empresa que vencem no curto prazo, certo? Então, dentro dos próximos 12 meses, vamos botar aí, tá? E o não circulante é todas as contas todos os compromissos que vencem, tá? No longo prazo, depois dos próximos 12 meses, certo, gente? E o patrimônio líquido é o que? O capital, em suma, é o capital que os sócios investem, tá? Junto com os lucros ou prejuízos acumulados. Aqui não tem lucro prejuízo acumulado, mas ele aparece um patrimônio líquido aqui. Poderia botar aqui embaixo nessa linha aqui, certo, gente? E é o seguinte, aqui está o pulo do gato, ó, gente. Questão de prova, preste atenção. Olhem só. Aqui eu tenho no circulante e no não circulante, a gente chama, tá, de investimento de capitais de terceiros. O que significa? Aqui é como se eu tivesse fornecedores e funcionários, etc., como se eles tivessem me dado, tá, ou tivessem investido na empresa, tá, esses valores aqui. Por quê? Porque eu estou com o crédito deles. Significa que o quê? Que eles estão com esse dinheiro aqui que eu estou com um haver, com uma obrigação, porque passivos são obrigações, certo? Então, significa que é a mesma coisa que eles tivessem me dado 38.800. Só que, claro, né? Eu vou ter que pagar isso em forma de salários, em forma de impostos, certo? Financiamentos de curto prazo, de longo prazo, certo, gente? Então, esse aqui a gente chama, o circulante e o não circulante, dentro do passivo, a gente chama de capitais de terceiros. E o patrimônio líquido nós chamamos de capital próprio. Por que próprio, gente? Porque pertence aos proprietários da empresa. Isso é, o capital próprio, tá? Se eu fazer o ativo menos o passivo, eu vou ter automaticamente o valor do patrimônio líquido, certo, gente? Que é o capital próprio. É tudo que eu tenho menos tudo que eu devo é igual a tudo que eu tenho de verdade, certo, gente? E esse conceito aqui é muito importante, tá, gente? Esse conceito aqui é um conceito de prova, tá? Então, não esqueçam disso. O ativo, tá? Ele é dividido em circulante e não circulante, tá? O passivo, tá? Ele é dividido em três partes, tá?
passivo circulante, não circulante e o patrimônio líquido, sendo onde que o circulante e o não circulante são capitais de terceiros e o patrimônio líquido é o capital próprio, certo, gente? Então, mais uma definição também, gente. Isso aqui é uma definição importante, tá? Que é a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa, certo? Vamos lá. Regime de competência. Os registros das transações ocorrem no momento de sua ocorrência, certo, gente? Mesmo que não tenham sido pagos ou recebidos de fato. E ele é utilizado pela contabilidade. Vamos lá, gente. De novo, regime da competência. A gente registra as transações no momento em que ela ocorre, independente se ela foi ou não paga. Isso não importa. É registrar o que ocorreu no momento em que ele ocorreu, não é nem antes e nem depois. Ah, eu fiz uma compra a prazo. Ah, mas eu ainda não paguei a compra. Não importa. Registra a compra no dia de hoje, que ela ocorreu hoje. Certo, gente? Essa é a diferença. Porque o regime de caixa, tá? E esse regime de competência aqui é utilizado pela contabilidade, tá, gente? Já o regime de caixa, não. O regime de caixa ele é o oposto do regime de competência. O que significa? Que ele só é registrado, o registro é feito quando há o efetivo pagamento ou recebimento de valores no caixa. Ele é utilizado pelo financeiro, gente, porque é para controle de caixa. O controle de competência é o controle da contabilidade e o controle de caixa, ele é feito pelo financeiro, porque ele é o oposto do regime da competência, certo, gente? Então, enquanto acontece o registro no momento em que ocorre a transação, independente se ela foi paga ou não, no outro, independente se eu fiz a transação ontem, ou vou fazer amanhã, ou semana que vem, ou fiz há 2 meses atrás, não importa. Eu vou registrar no caixa quando for feito o efetivo pagamento ou recebimento de valores no caixa, certo, gente? Só que esse regime ele é utilizado pelo financeiro. Isso para nós agora, no nosso conteúdo aqui, tá? Não importa muito. O que importa para nós mais é o regime de competência, mas nós precisamos saber que o regime de caixa é o oposto do regime de competência, certo, gente? Então, desses slides era isso, tá? É uma revisão mais rápida e agora, gente, eu vou passar pro exercíciozinho do Word, tá? Que eu bolei aqui para vocês poderem exercitar antes de fazer a prova, certo, gente? Então tá aqui, ó, eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Eu vou disponibilizar sem as respostas, tá? Porque a resposta tá aqui no vídeo, tá? Então vamos lá. É o seguinte, ó. De acordo com os dados abaixo, pode-se afirmar que, aí eu coloquei veículo, financiamento, caixa, clientes, salários a pagar, listei as contas aqui e listei os valores aqui. Aí ele vai fazer a pergunta 1, 2 e 3 referente a isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estruturar isso aqui bonitinho, sabe aonde? Lá no Excel, vamos lá. Vamos usar e abusar do Excel, gente. Então, tá aqui. Temos aqui, tá, as contas listadas, certo, gente? As contas estão listadas aqui e eu já montei aqui, basicamente, um balanço patrimonial, tá? Que nós vamos fazer a conferência desses registros. Mas primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essas contas aqui e nós vamos pintar os valores, as contas que são de ativo, vamos pintar as contas que são passivo e as que são patrimônio líquido. Vamos lá? Então é o seguinte... Bom, vamos pintar de amarelo a conta veículos, porque ela é uma conta de ativo. Financiamentos a longo prazo, não é. Caixa é ativo. Clientes é ativo. Salários a pagar, não, é passivo. Estoque é ativo. Fornecedores é passivo. Banco é ativo. Capital social é patrimônio líquido lá no passivo. Então, gente, desses valores aqui, ó, eu já listei os ativos. Vamos lá. Veículos, 20 mil. Vamos botar aqui. Veículos é no não circulante. Vamos botar aqui o valor de 20 mil. Tá aqui. Então, vamos pintar essa primeira linha. Depois, caixa, 15 mil. Vamos botar aqui no caixa, que é ativo circulante, 15 mil reais. Vamos pintar aqui o caixa. Tá pintado. Clientes, 18 mil. Vamos botar aqui no clientes, 18 mil. Tá aqui. Estoque, nós temos valor de 17 mil. Vamos botar aqui, 17 mil. Vamos pintar aqui o estoque. E banco, 8 mil. Vamos pintar aqui o banco 8 mil e vamos digitar os 8 mil aqui no banco.
certo? Olha o que nós temos aqui. Já fechou o ativo, tá? Então, nós temos o circulante, que é a soma do caixa, banco, clientes e estoque, certo? Que é R$ 58.000, certo? Isso. E o não circulante, que é uma única conta de 20.000. 58 mais 20, 78. Fechou o ativo, certo? Vamos agora para o passivo. Vamos pintar essa conta aqui, ó. Essa aqui, então, vamos pintar de azulzinho aqui, que é o... Deixa eu achar aqui, esse azul aqui. Então, o financiamento de longo prazo, tá? É passivo, salários a pagar é passivo e fornecedores é passivo. Opa, capital social é diferente, gente. Capital social é patrimônio líquido, mas vamos deixar para depois. Vamos transferir os valores para cá. Salários a pagar. O que é salários a pagar? 7.000. 7.000 tá aqui. E vamos pintar, opa, aqui. Vamos pintar aqui essa linha de 7.000. Vamos lá, fornecedores. Fornecedores, 11.000. Vamos botar 11.000 aqui. Aqui, 11.000. E agora, financiamento de longo prazo, 9.000. Vamos botar os 9.000 aqui. Opa, chegamos já em 27.000. Opa, mas só um pouquinho. O que está faltando? O capital social, gente. Por quê? Porque o total do passivo conta junto o quê? O patrimônio líquido, que é a conta capital social que está aqui, ó. Capital social 51. Vamos botar aqui, 51. E vamos fazer o quê? Vamos pintar esta conta aqui de uma corzinha diferente. Vamos pintar de verde, certo? Tá pintado de verde. Vamos lá. Vamos conferir agora total do ativo, total do passivo. Opa, fechou. Total do ativo, 78.000. Total do passivo, 78.000. Então, agora nós sabemos que os lançamentos de ativo e passivo estão corretos. O que pode haver é se a gente pode ter se enganado, se a gente lançou passivo circulante no lugar de não circulante e vice-versa, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Caixa, banco, clientes e estoque são partes de ativo circulante, tá correto? Não circulante é veículos, é imobilizado, certo, gente? Isso vocês podem consultar lá na estrutura do balanço patrimonial que está no material de vocês, tá certo, gente? Vamos lá, circulante, salários a pagar fornecedores, são ativos, são passivos circulante. Não circulante, que é o quê, gente? Longo prazo. Aqui, ó, sempre lembrando, circulante, curto prazo, não circulante, longo prazo, tá? Aqui é realizável, aqui é exigível. Isso é, aqui eu vou realizar, isso é, eu vou transformar o ativo em dinheiro no curto ou no longo prazo, e aqui é a ordem de exigibilidade. O que significa? Que aqui no circulante as contas que vencem nos próximos 12 meses e aqui as que vencem depois dos próximos 12 meses, certo? E aqui o patrimônio líquido também, certo, gente? Então, a gente entende que ele é um capital de terceiros, tá? Que ele faz parte do passivo, mas ele tem uma especificação própria, tá? Porque ele é sempre exigível em longo prazo, certo? Então, vamos lá, gente. Fazendo isso, vamos voltar aqui para a conta, para o valor do Word. Vamos lá. Então, é o seguinte, aqui no Word, ele diz o seguinte, ó, aqui no exercício, ó, o balanço patrimonial fecha com os seguintes valores. Vamos validar. Ativo circulante 56 e passivo não circulante 11. Vamos voltar para lá, vamos ver. Opa, aqui, Excel. O ativo circulante, gente, está fechando em 58.000. Certo? Vamos dar uma olhada de volta lá. Ele está fechando em 58.000. Vamos validar essa questão. Aqui ele diz 56.000. Não, não é isso aí. E passivo circulante, 11.000. Passivo circulante, ele está em 18.000. Também não dá, gente. Então, não é a primeira questão. Vamos ver a letra B. O ativo, 78.000. Tá? E o passivo circulante, 18.000. Opa! Tá aqui, ó, total do ativo aqui, R$78.000 e o passivo circulante, 18.000. Percebam que ele perguntou só o circulante, gente, ele não perguntou o passivo total, tá? E ele também não perguntou, por exemplo, se é só os capitais de terceiros ou capital próprio, tá, gente? Então, assim, ó, sempre vejam qual parte do balanço ele está perguntando, está fazendo juízo dos valores. Então, a gente já sabe que essa primeira questão, ela é a alternativa B, certo? O ativo 78 e o passivo circulante de R$18.000, certo? E ainda com os mesmos dados, pode-se afirmar que o valor do capital de terceiros é de... Vamos dar uma olhada. Capital de terceiros, gente. Vamos voltar aqui no Excel. Olha só, gente. Capital de terceiros. Aqui. E falei para vocês, o passivo está aqui e
O capital de terceiros é o passivo circulante e o não circulante. Por quê? Porque o capital próprio é o patrimônio líquido, certo? Então, vamos lá. O passivo, tá? Circulante e o não circulante são capitais de terceiros. Então, o capital de terceiro é a soma de 18 mais 9 mil, que dá os 27 mil, certo, gente? Vamos voltar lá para o Word, tá? E ainda pode-se afirmar que o capital de terceiros é de, tá aqui, ó, alternativa C, 27 mil reais. Vamos para a terceira questão. Marque a alternativa correta. O ativo circulante e o ativo não circulante compõem qual parte do balanço patrimonial? Opa, vamos dar uma olhada aqui no Excel. Ó, tá aqui, gente. Coloquei uma estruturinha de ativo para vocês e é o seguinte, ó. Ativo circulante e ativo não circulante compõem qual parte do balanço patrimonial? O ativo, gente, certo? É o ativo. Vamos dar uma olhada aqui no Word, então. Aqui. Passivo? Não, porque a gente está falando em ativo circulante e ativo não circulante. Patrimônio líquido? Também não, gente. Passivo mais patrimônio líquido? Tampouco. É a letra D, então, ativo, certo? Vamos lá. Questão 4. Marque a alternativa correta. O objeto da contabilidade é o estudo do patrimônio das entidades e seus aspectos qualitativos apenas? Não, não é qualitativos. B. O estudo do patrimônio das entidades e seus aspectos qualitativos e quantitativos? É esta aqui, ó. Então, o gabarito é a letra B. Vamos ver a letra C. A letra C diz que é o estudo da contabilidade nos seus aspectos quantitativos apenas. Também não, gente. Ou nenhuma das anteriores. Não, não é porque é a letra B. Então, o gabarito da questão 4 é a letra B. Vamos questão 5. Marque a alternativa correta. Determinada empresa pagou a dívida com o fornecedor com um cheque. Nesse caso, pode-se afirmar com a seguinte movimentação. Opa, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Para ajudar a fazer o raciocínio dessa conta, vamos lá para o Excel, tá? Vamos aqui para o Excel e aqui no Excel, vamos lá. Então, ó, aqui está, eu transcrevi para cá para ficar fácil para a gente ver. Marque a alternativa correta. Determinada empresa retirou do caixa para pagar fornecedor. Não, peraí. Não é isso aqui, não. Só um pouquinho que eu vou arrumar. Ok, tá arrumado. Vamos dar uma olhada aqui então. Marque a alternativa correta. Determinada empresa pagou a dívida com fornecedor com cheque. Nesse caso, pode-se afirmar a seguinte movimentação. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, paguei dívida com cheque significa que o dinheiro saiu do banco. E aqui, então, eu vou ter, por exemplo, a conta fornecedores. Então, vamos lá. Tenho dinheiro no banco, estou retirando o dinheiro do banco. Vou debitar ou vou creditar? Vou creditar, porque eu vou retirar aqui. Então, aqui eu vou colocar um X, tá? Vou fazer vamos atribuir um valorzinho aqui, 500 reais, certo? Tá aqui, 500 reais. Então, tirei 500 reais do banco, certo? Creditei. E aí, então, aqui no fornecedores, eu estou pagando uma dívida. Se eu estou pagando uma dívida, né? O que eu estou fazendo? Estou colocando valores ou estou retirando valores que eu estou devendo? Estou retirando. Então, eu vou fazer um débito, um débito de 500 reais. Percebam, gente, que se eu lancei a crédito aqui, eu vou lançar débito aqui. Certo, gente? Eu não preciso nem me perguntar muito se eu tenho dúvida. Então, o que eu faço? Isso, gente, é um macete, ó. Tem uma operação para fazer. Eu sei que eu tenho que acreditar numa conta, mas não sei se eu debito ou acredito na outra. Bom, então, vamos lá. Se tu fez débito numa conta, tu sabe que tem que fazer crédito na outra. Se tu fez crédito numa conta, tu tem que saber que tem que fazer débito na outra. Certo, gente? Então, se eu sei que eu tenho que tirar dinheiro do banco, certo? Eu tenho que lançar em crédito. Se eu lancei em crédito aqui, eu tenho que lançar obrigatoriamente em débito aqui, tá, gente? Ou o contrário, se eu estou pagando uma dívida com o fornecedor, e essa dívida está sendo então quitada. Então, estou tirando dinheiro, estou tirando valores de dívidas com fornecedores. Se eu tirei, é porque eu paguei. Se eu paguei, eu tirei dinheiro do banco. Então, eu tenho que vir aqui em... Se eu debitei aqui, eu tenho que acreditar aqui no banco. Certo, gente? Então, é sempre essa a lógica, tá? Vamos lá. Marque a alternativa correta no comportamento das contas do passivo. Tá aqui, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Passivo. Tá aqui, passivo, gente. Então, aqui, passivo é o quê? A lógica é
crédito aumenta valores nas contas e débito diminui valores nas contas. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui. Marque a alternativa correta quanto ao comportamento das contas de passivo. Vamos dar uma olhada aqui no Word como é que está colocada a questão. São debitadas quando a empresa liquida seus direitos. Vamos lá, gente. Vamos pensar um pouco. Vamos voltar aqui para o Excel. Quando então eu... São debitadas quando a empresa liquida seus direitos. Olha aqui, gente, isso aqui é uma pegadinha, ó. Ela diz o seguinte, aqui são debitadas quando a empresa liquida seus direitos. Não, gente. Passivo, tá? Direito é uma coisa lá de ativo. Passivo são deveres e obrigações. Então, não é. É apesar de ser lançado em débito, mas não é quando liquida direito, certo, gente? É quando liquida uma obrigação. Então, aqui temos uma pegadinha. Cuidado, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos voltar para outra alternativa. São debitadas a cada aumento de patrimônio líquido. Gente, debitada a cada aumento de patrimônio líquido. Olha aqui, ó, o débito não está diminuindo aqui na lógica do passivo? Então não é, certo, gente? Então também não pode ser. Vamos à outra. São debitadas quando bens e direitos ingressam na... Não, já não é. Porque bens e direitos são contas de ativo. Certo, gente? Então, não é para debitar em bens e direitos, tá? Não tem nada a ver o débito e o crédito de bens e direitos com contas de passivo, certo, gente? E D. São creditadas quando a empresa assume obrigações. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso aí mesmo, ó. Tá aqui, ó. Passivo, tá? O débito é para retirar obrigações, quando eu estou quitando as obrigações. E o crédito é para adicionar obrigações a pagar, gente. Certo? Então, sempre que a gente tiver dúvidas, a gente não sei se é debitar ou se é creditar, o que que eu faço? Saio da alternativa, volto para o razonetezinho ali montadinho do passivo e vejo. Se eu estou se eu estou botando o crédito para subir, se eu estou botando o débito para tirar, para descer, então significa que eu tenho que, para adicionar valores, eu tenho que creditar e para retirar valores a pagar, né, eu tenho que debitar, certo, gente? Então, gabarito da questão 6 é a alternativa D de dado. 7. Marque a alternativa correta, considerando o pagamento do fornecedor Y, tá? No valor de 600, com juros de R$ 8,00, essa operação deverá ser lançada da seguinte forma. Vamos lá para o Excel, certo? Então, vamos aqui para o Excel. Vamos lá, questão 7. Tá aqui, ó. Marque a alternativa correta, tá? Pagamentos do fornecedor X no valor de R$ 600. Ele falou se era com cheque? Não. Então, subentende-se que é em dinheiro. Então, vamos escrever o caixa aqui. E aqui nós vamos colocar o fornecedores. Aqui é o seguinte, o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pagar R$ 600, mas tem o valor dos juros, certo? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um crédito de R$ 608. Por quê? Porque eu tenho que tirar do caixa os 600 para pagar a dívida, mas eu tenho que tirar também os R$ 8 dos juros, certo? Porque eu não posso tirar apenas 600, senão eu não consigo pagar. A conta é 608, 600 da dívida mais 8 de juros. Então, creditei aqui no caixa, o que eu vou fazer? Vou debitar no fornecedores. Qual é a conta que eu tinha para pagar? Eu não tinha, a conta não era 600, então vou debitar 600. Mas ainda falta uma perna, gente. O que acontece? Eu creditei 608 aqui, tá? Mas eu só debitei 600, porque era o valor da dívida. O que eu tenho que fazer? Tenho que colocar aqui despesas com juros, que é uma conta de resultado, de natureza devedora, gente. Então, aqui, os R$ 8 que eu estou
pagando com juros, eu tenho que adicionar aqui. Então, agora vamos fazer o teste. Eu tenho R$ 608 em crédito e em débito tenho a soma de 600 mais 8, que dá 608. Então, está correto. Certo, gente? Eu sei que para pagar valores eu tenho que retirar do caixa e tenho que creditar. Então, também está certo. Se eu tenho crédito aqui, débito, débito, está correto. Então, essa é a maneira que nós temos de validar a nossa transação aqui. Vamos dar uma olhada aqui, então, nas operações. Tá? Crédito de 608 no caixa, sim, é o que nós fizemos. Débito de R$ 600 de fornecedor, sim, nós fizemos. E débito de R$ 8 de juros pagos, isso mesmo, certo? Juros pagos ou despesas com juros, dá na mesma, gente. É uma conta de resultado, uma conta de registro de despesa, tá, gente? Então, já é a alternativa A. Mas a gente pode olhar aqui e a gente pode ver aqui, ó. Aqui ele colocou crédito de 608 no caixa. O resto ele debitou dinheiro do caixa. E, gente, para retirar dinheiro do caixa, vamos voltar aqui no Excel. Para retirar dinheiro do caixa, olhem ali, eu tenho que lançar em crédito. Então, já sei que as outras alternativas não estão corretas. Vamos para a alternativa questão 8. Marque a alternativa correta. Método das partidas dobradas significa que há 2 débitos e 2 créditos para cada lançamento? Não, tá errado. A gente acabou de ver isso. Ó. Não há débitos sem créditos correspondentes? É isso aí. O débito é o valor de um crédito serão sempre iguais? Não, porque eu posso ter um crédito e 2 débitos, como eu acabei de fazer aqui em cima. Eu tenho um crédito e tenho 2 débitos que somados equivalem a esse crédito. Então, não pode ser essa alternativa C aqui. Ou D, haverá sempre um débito e um crédito para valores diferentes. Não, aqui em cima está nos mostrando que não é assim. Que eu posso ter um crédito e 2 débitos. Só que o que tem que respeitar é que esses 2 débitos somados têm que ser igual ao valor do crédito. Certo? Então, a questão 8, o gabarito é a letra B, certo? Vamos lá. Questão 9. Marque a alternativa correta. Sobre o regime de competência, pode-se afirmar que se trata regime oposto ao... Vamos lá. Regime de competência é o regime que as operações são registradas no momento em que elas ocorrem, certo? E o regime de caixa é o regime que é justamente o oposto do regime da competência, que é o quê? Que são realizados registros de entradas e saídas no momento em que elas ocorrem. Isso é, no momento que eu pago ou recebo alguma coisa. Então, o regime de competência, tá? Ele é o oposto ao regime de caixa. O regime de caixa é o oposto ao regime da competência. Isso está no slide que eu acabei de mostrar para vocês, certo, gente? Vamos lá. Questão 10. Marque a alternativa correta. Opa, aqui deixa eu só, não tem essa 11 aqui. Aqui, pronto. Marque a alternativa correta. De acordo com a teoria que afirma que trata do nome técnico que identifica um componente, tá? Pode ser um bem, um direito, uma obrigação ou um patrimônio líquido, ou um componente de resultado, uma receita ou despesa. Ela trata de que conceito, tá? De débito e crédito? Não, gente, não é o conceito de débito e crédito. Aqui eu estou falando de receitas, despesas, contas, resultados, contas de ativos e de passivos. Isso, opa, falei um nomezinho específico, contas, certo? E esse é um conceito de conta, gente, certo? Conforme a gente tem ali na nossa teoria, tá? Trata do nome técnico que identifica o componente, certo? Um nome técnico que identifica um componente ou um conjunto de componentes, tá? De características similares, tá? Dentre eles podem ser bens, direitos, obrigações, patrimônios, receitas ou despesas, certo, gente? Então, aqui nós estamos falando de um conceito contábil de conta, certo, gente? Então, a alternativa certa da última questão é o gabarito é a letra C, conta, certo, gente? Então, com isso, eu encerro aqui, tá, a nossa revisãozinha para a aula da prova, tá, gente? Gostaria de agradecer vocês aí pela atenção e gostaria de dizer o seguinte, ó, se vocês tiverem dúvidas, gente, mandem e-mail, tá? E quarta-feira, novamente, eu vou estar
disposto aqui para vocês, tá? Disponível, tá? Aqui para vocês das 19 às 22, tá? Que vai ser nessa quarta-feira, tá? A entrega do trabalho, certo, gente? Então, a entrega do trabalho e também vou ficar disponível para vocês para resolver essas dúvidas. Então, por favor, gente, façam esse exercício, tá? De treino aí para a atividade da avaliação final, tá, gente? Revejam as teorias que eu passei para vocês ali, deem uma lida, tá? Principalmente agora essas da revisão, tá, gente? Deem uma olhada, leiam, tá? Memorizem, pratiquem, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo via e-mail, tá certo, gente? Ou então na quarta-feira via WhatsApp, tá? Das 19 às 22, tá certo, gente? Então, um abraço para vocês e uma boa prova.